Diz o Google Meet aqui, gravando. E se está gravando, significa que nós estamos no ar. E se estamos no ar, significa também dizer que os ouvintes esperam pela nossa voz, diria Ivan Bulhões, na difusora de Caruaru, nos anos 90. Muito bem, jovens estudantes, senhoritas e senhoritas. Luciano Nascimento, a disciplina é Linguagem e Argumentação Jurídica do CCJ-UEPB. E nessa disciplina, nós desenvolveremos os encontros aqui em 3 eixos. Em um eixo da metodologia aplicada à disciplina, no segundo eixo, os conteúdos programáticos e um terceiro e último eixo, o processo de avaliação. E eu vou começar, porque como dizem os construtivistas, ou como dizia Niklas Luhmann, Rafael de Jorge, George Spencer Brown, Bertalanffy, e tantos outros teóricos da teoria do sistema, nunca sabemos quando é o início, nem tampouco quando é o final. Só sabemos que alguma coisa está acontecendo. Então, vou começar pelo processo avaliativo, senhoritas e senhoritos. O processo avaliativo, ele se chama PAC. Não é PAC. PAC era aquele do governo federal do governo anterior. Lembra? Do governo federal anterior, de uma presidente da República, tinha um programa chamado PAC, Programa de Aceleramento, né? Lembra? Esse aqui não. Esse é PAC, que significa Processo Avaliativo Acumulativo Contínuo. Ou seja, o processo de avaliação não se dá na avaliação que nós vamos fazer, denominada de prova, que teremos que fazer 2 nesse semestre. O processo avaliativo se dá a partir de agora. Assim como eu tenho a expectativa de que vocês estão me avaliando a cada aula lecionada, eu também estou avaliando vocês a cada encontro. E tem uma notícia, como diria aquele menino, né, no século XIX, na cidade de Nova York, com o The New York Times à mão e gritando extra, 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 Al Capone. O primeiro ponto do processo avaliativo é que você pode cumprir essa disciplina hoje, num único encontro. Você pode sair ao final da aula de hoje, lá pelas 21h45, 21h50, você pode sair dessa sala virtual do Google Meet com 20 pontos e, portanto, aprovado nessa disciplina, com nota máxima. Pergunta: quando um estudante está aprovado numa disciplina, qual é a vontade que ele tem de falar para o professor? Senhorita Isabel, Isabel Maria Lopes de Souza, mais o quê, Isabel? Quantos sobrenomes você tem? Você é de família real, Isabel? Você é da família real portuguesa? Ninguém da família queria que você dê um sobrenome aí. Eles queriam nome composto. Aí colocou Isabel Maria Lopes de Souza Pereira. E ainda ia colocar Ventura, que é da minha avó. Só que não coube. Coitado do cartorário, né? O rapaz do cartório lá. Coitado. Sim, então, coitado. Isabel, vamos levantar a hipótese que ela pode se transformar numa realidade ao final dessa aula, e que ao final dessa aula você tem 20 pontos, o que significa dizer que você vai concluir essa disciplina com nota 10 e nota 10. O que significa dizer, mais ainda, que com essas 2 notas, você vai ter um CRE lá em cima, o que significa dizer, mais ainda, que você vai poder participar dos programas de intercâmbio dessa universidade quando voltarmos às questões presenciais e, portanto, participar dos programas de bolsa, participar dos programas de intercâmbios internacionais, como ir passar 6, 9 meses numa universidade estrangeira com bolsa dos programas de intercâmbio dessa universidade, blá, 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 blá. Então, você tem 10 e 10, Isabel. Qual a vontade que você teria de falar para Luciano, já que está aprovada? Eu acho que nenhuma. Se eu tivesse aprovada,
nessa, sem nenhuma hipótese, eu acho que o Sim. aluno já aprovado não teria nenhuma vontade de vir para as aulas, participar dos debates que o senhor está proposto a apresentar. Está sendo sincera, Isabel? Não é questão de ser sincera. Não é questão de ser sincera. É como o senhor mesmo falou, um aluno aprovado é um aluno que acha ou que pensa que detém todo o conhecimento sobre essa matéria. E eu acho que seria um aluno que não teria interesse de participar da aula. Senhorito Luiz da... Rapaz, vai ser difícil para mim aqui. Todo mundo é de família real aqui. Haja nome, viu? É Júlia Eduarda com H, Lira de Oliveira. Aí é Luiz Davi, nome bíblico, Davi, o grande rei Davi das mitologias judaicas e tudo mais. Sales de Oliveira. Aí é Emily Mariano Clementino, dá não sei o quê, Bruno Antônio Silvestre de Oliveira, imagino eu, mais alguma coisa, Emanuela Késia Guedes da Costa, mais alguma. Eu vou ter que colocar apelido em todo mundo para facilitar. Luiz? E aí, professor? Beleza pura? Beleza. Você teria vontade de falar alguma coisa se já tivesse 20 pontos, Luiz, para o professor? Eu creio que eu falaria, porque eu gosto muito de conversar, de dialogar sobre os temas, mas eu confesso que eu iria relaxar a matéria. Não ia ter o mesmo empenho se eu tivesse, que eu teria se caso precisasse dessa nota. Acho que Perfeito. funciona assim. Perfeito. Senhorita Emily Mariano Clementino, dá alguma coisa, porque nem o Google Meet consegue registrar tantos nomes aqui numa janela. É porque os nomes estão grandes, porque no Classroom tá assim. Aí eles deixam o nome de todo mundo completo. Mas a minha resposta seria que eu acho que, como o senhor falou, que seria um aluno que hoje conseguiria essa nota máxima, ele teria que se destacar. E para ele se destacar, eu acredito que seja uma pessoa empenhada. Então, provavelmente, eu acredito que ela continuaria com o mesmo desempenho do começo dela. Porque para ela conseguir uma nota máxima de primeira, ela tem que se destacar. E para ela se destacar, é uma pessoa que já trabalha, que gosta de estudar e se empenha e acredita naquilo. Então, ela vai querer continuar aprendendo cada vez mais. Muito bem, gente. Olha, pela resposta de Isabel, pela resposta de Luiz, pela resposta de Emily, todas essas pessoas aqui de família real, com esses nomes gigantescos, né? Eu que venho de família de operário, né? Só tem Luciano Nascimento Silva, pronto. Nascimento do meu pai, Silva da minha mãe, e não tem mais nada para acrescentar. Família de operário, de proletário, ou seja, de lascado na vida e tal, então não tem tanto sobrenome assim. Vocês são extremamente civilizados. Me surpreendem. Porque se eu estivesse numa sala de aula, e isso falava nos anos 90, nos meus tempos de estudante de graduação, né, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, né, e se, por exemplo, um autor que foi meu professor, por exemplo, o professor Miguel Reale Júnior, disciplina de Direito Penal, por exemplo, né, ou o professor Fábio Conde Comparato, disciplina de Filosofia do Direito, ou o professor Técio Sampaio Ferraz Júnior, disciplina de Introdução ao Estudo do Direito, diz assim, Luciano, meu caro, você hoje está aprovado, você tem 20 pontos. Eu diria, eu tenho 20 pontos e estou aprovado, professor. Luciano, você tem 20 pontos e está aprovado. A vontade que eu ia dizer, muito obrigado, professor. Agora eu não venho mais para essa porra da aula do senhor, não. Olha aqui para o senhor agora, ó. Ó, sabe por quê? Porque a partir de agora o senhor não tem mais poder nenhum sobre a minha pessoa. Porque agora eu estou aprovado nessa porra dessa disciplina do senhor. Olha aqui para o senhor agora, ó, aqui para o senhor. Eu estou aprovado. Não vou mais frequentar essa disciplina porra nenhuma, que eu vou mais ver essa disciplina. Agora eu já vou para as próximas, porra, que eu tenho uma média de 10 disciplinas por ano para estudar nessa porra desse curso, professor. Era o que eu diria para o meu professor. Era assim que eu diria. Mas vejo que eu sou um bárbaro comparado com vocês.
realmente eu sou um bárbaro. Muito bem, jovens. Dizia eu, o processo de avaliação é um PAAC, processo avaliativo acumulativo contínuo. Significa dizer que eu vou avaliar a sua participação aqui nas aulas com relação ao texto indicado para leitura e aí a sua manifestação. Olha, Luciano, eu fiz a leitura do texto, interpretei o texto assim. No que se refere a essa parte do texto, eu sou crítico ao texto, não estou de acordo. No que se refere a essa, eu acompanho o autor. No que se refere àquela, eu já li outros textos e aí entendo que há autores que conflituam melhor a questão do que esse autor, etc, etc. Assim como toda vez que eu me manifestar, você poderá interromper a qualquer momento e deve interromper a qualquer momento. Ou seja, toda vez que eu estiver fazendo a exposição do conteúdo, se você tiver um start cognitivo, ou seja, uma ideia, ou seja, se uma frase colocada por mim aqui acionar uma pasta C2 que você tem aí nessa sua cabecinha e veio uma ideia, você levanta essa mãozinha que tem aqui e faça assim, ó. Aí eu vou saber que você quer se manifestar. E aí você abre o microfone, abre a câmera e se posiciona, se manifesta e pronto. Angélica, o difícil não é entrar no curso, o difícil é sair da UFPB. Tem sentido, essa expressão tem sentido, sem dúvida alguma. Então, vamos lá. Eu tenho uma outra notícia que é extra para vocês. Porque ao final dessa aula, você não poderá apenas sair com 20 pontos. Eu tenho um amigo na Universidade Federal, que é o responsável pela minha vinda para Paraíba em 2010, professor titular do CCJ da UFPB. Já tivemos vários projetos de pesquisa em conjunto naquela instituição. Quando eu era jovem, assistia às suas palestras em São Paulo, quando ele ia fazer palestra na PUC, na Pontifícia Universidade Católica, no Mackenzie, na Escola da Advocacia da OAB São Paulo, etc. E depois, quando eu concluí meus estudos, terminei minha graduação, fiz o mestrado, fui para a Europa fazer doutorado, fiquei 8 anos, voltei e nos encontramos no congresso na Escola da Magistratura em São Paulo, lá na Rua da Consolação. Então, ele me fez o convite perguntando se eu estava de volta, se eu ia ficar no Brasil, e disse que sim, provavelmente. Estava com um problema, tinha tido um problema no coração nos 8 anos que fiquei na Europa, mas não foi um problema cardíaco, não se preocupe. Problema no coração, aquela metafísica que se chama amor. Amor. E aí, por isso, voltei e tal. Aí disse que estava com problema no coração, tinha que fazer uns eletros, procurar um cardiologista e tal. E ele disse, então vamos lá para Paraíba, para a Universidade Federal, te recebo como professor visitante no CCJ da UFPB. E assim eu cheguei na Paraíba em 2010, em fevereiro de 2010, como professor visitante da Universidade Federal. Pior que problema cardíaco. Sem dúvida, Lucas, sem dúvida. Muito pior que problema cardíaco. E assim se deu. Eu me refiro ao filósofo teórico da Universidade Federal, criador da revista de Direito e Gênero da UFPB, a primeira revista de gênero do Brasil. Eu me refiro ao professor titular Eduardo Ramalho Rabenhorst. Né? E nós tínhamos um projeto de pesquisa em comum e que um deputado da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba quis transformar em um projeto de lei estadual. Eu tenho de coluna. Ótimo. Estou notando que vai ser com bom humor aqui. Gostei, já gostei. Então, Eduardo, um dia lá no CCJ, disse, Luciano, tu vai fazer o quê, rapaz? Eu estava terminando uma aula na época, eu estava saindo, era por volta de meio-dia. Eu disse assim, olha, eu gostaria de beber, né? Mas como eu tenho algumas coisas ainda para fazer durante o dia, vou deixar para beber à noite, quando chegar no apartamento. Mas eu gostaria disso. Não, vamos à Assembleia Legislativa, que agora às 2h tem a abertura dos trabalhos legislativos. Tem um deputado que quer transformar aquele nosso projeto de pesquisa num projeto de lei estadual. Eu disse, massa, vamos lá. E eu fui para a Assembleia com o Rabenhorst. Chegamos lá, sentei e tal, ele foi conversar lá no gabinete do deputado, eu fiquei ali, e havia um deputado à tribuna, né, fazendo um discurso.
Por favor, sem nenhuma conotação política, ideológica, partidária. Não quero conversa com isso. Meu compromisso aqui é com a linguagem jurídica, com a linguagem do direito, com a linguagem científica. Política não me interessa aqui. E aí, esse deputado fazia um discurso. Nesse governo, do governador, então, isso era 2017, nesse governo, nós podemos identificar um PLAS. Eu falei assim, PLAS? PLAS? Que porra será PLAS? Se fosse Platz, aí eu entenderia que em alemão é praça. Né? Mas Platz, que será? Nesse governo tem um Platz. O governador, na Paraíba, na sua primeira gestão, já construiu mais de 5.000 quilômetros de asfalto. Isso é um Platz nesse governo. Terminou lá tudo, né? Vamos conversar com o deputado que queria apresentar o projeto de pesquisa como projeto de lei. Eu passando, o deputado que fazia o discurso à tribuna estava ali, eu chamei o deputado e disse, excelência, diga, professor, diga assim, eu entendi lá o discurso do senhor e tal, só não entendi a palavra PLAS. O que significa PLAS? Ele disse, como assim, professor? PLAS, algo a mais. Eu disse, um plus. Ele disse, é isso aí mesmo. Eu disse, tá certo, agora sim eu entendi, deputado, agora eu entendi. Então, em homenagem a esse deputado, eu criei um PLAS no processo avaliativo acumulativo contínuo, ou seja, algo a mais, segundo esse deputado. Para ele, algo a mais em inglês é PLAS, segundo ele. Então, em homenagem a esse deputado, eu também criei um PLAS, né? Ou seja, eu lhe atribuo 20 pontos em fazendo perguntas e você respondendo as perguntas e um PLAS. Mas qual seria esse PLAS, Luciano? Por exemplo, eu faço uma pergunta aqui, você me responde a pergunta, né? Naquele método kelseniano, um discurso lógico, sistemático, persuasivo, em 3 partes. Eu aplaudo você, digo, senhorita Isadora, senhorita Gislaine, senhorito Luiz, senhorita Isabel, senhorita Manuela, vocês têm 20 pontos. Aí vocês, professor, obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Vocês, obrigado, professor. E um PLAS. Aí vocês, que PLAS é esse, professor? Aí eu digo, no final de semana, na Pousada da Lua, em Carapibus, você vai chegar sexta-feira, por volta das 14 horas, e sair na segunda-feira, por volta do meio-dia, com um pacote pago, completamente pago. E você ainda pode levar o seu crush. Notou o PLAS? Mas se você não estiver contente em ir para Carapibus, para a Pousada da Lua e ficar lá com o seu crush no final de semana, eu mando você para Tambaba com o seu crush. Porque aí você não vai ter que ficar aí na sua casa, no seu apartamento, abrindo o seu closet para escolher o que vai levar para Tambaba. Não leva nada, que está ótimo, porque em Tambaba as pessoas não usam nada. Então você não vai ter um momento de indecisão. Vou levar esse sapato 7,5, salto 7,5. Não, vou levar aquele 9. Não, eu vou levar esse vestido tubinho. Não, vou levar aquele tomara que caia. Não, você não vai levar nada, porque em Tambaba não se usa nada. Então, facilita bastante. Mas se você não tiver satisfeito, eu ligo para meu amigo Roberto, gerente da Pousada da Oca, na Baía da Traição, peço para ele reservar a Oca de número 409, envio você para lá com o seu crush, mando um emissário meu com 1 litro de Jack Daniel Honey, aquele uísque do Tennessee, feito com mel, para você ficar
Não o final de semana, mas para você ficar o weekend com o seu crush. E uma garrafa de Jack Daniel Honey na Baía da Traição. Não está contente com o plus? Tudo bem. Tudo bem. Eu ligo para meu amigo Augusto, gerente do hotel Tambaú Tropical, ali na praia de Tambaú, em João Pessoa. Peço para ele reservar o quarto 206. Sabe qual é o quarto 206? Aquele do Tropical Tambaú que você abre a janela e tá aquele verde esmeralda do Oceano Atlântico Sul e a água batendo na sua janela fazendo chua, chua, chua. Você vai com o seu crush, 1 litro de Jack Daniels, eu vou lhe dar uns vouchers, para você ir ali para uns inferninhos que tem em Tambaú, entendeu? Aí você vai passar a noite em Tambaú, o seu crush, com esses vouchers, tudo pago, chegar no Empório Café, quanto é para entrar? Não, tem um voucher, só apresenta o voucher, entra, vai ter uma mesa reservada com o seu nome, o nome do seu crush, você vai sentar, vai ter uma cota de bebidas, vai assistir o show da banda que vai tocar naquela noite. Depois você vai voltar para o seu quarto 206, abrir a janela, vai estar aquela lua cheia e a água batendo na janela. Chua, chua, chua. Você vai levantar lá pelas 9 da manhã daquela cama king size, aquele lençol branco, metade ao chão, metade sobre a cama, aquele balde de prata com a garrafa de Jack Daniel Honey e aquele corpo nu de bruços, e você vai abrir a janela para assistir o verde esmeralda e aquele sol que brilha nos trópicos na América do Sul. Aí, sinceramente, se você não se contentar com isso, dane-se, faça o que você quiser da sua vida, porque acabaram seus planos. Tem mais não. Era só isso. Tenho mais nada a oferecer. Mas porra nenhuma a oferecer, porque aí também chega, né? Aí também chega. Aí também, me desculpe, chega. Muito bem. Esse é o processo avaliativo, acumulativo, contínuo. Vocês estão aí. E a prova, Luciano? Nós teremos 2 avaliações. E as avaliações serão orais. A prova é oral. E como é essa prova oral, Luciano? Vocês vão ler textos dessa disciplina, como o texto enviado. Lembra o texto enviado? Receberam o texto? Fizeram a leitura do texto? Daqui a pouco pergunto sobre ele. Vão ler os textos, vão assistir os conteúdos narrados aqui por mim, vou responder as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês. No dia da prova, digamos que até a primeira avaliação, nós chegamos em 4 conteúdos e 3 textos. Então, a minha proposta é convencionar 50% de tudo que foi visto. Então, se nós vimos 4 conteúdos, irão para a prova 2 conteúdos. Se nós vimos 3 textos, irão para a prova, não 1,5 textos, mas 1 texto. Então, nós teremos 2 conteúdos e 1 texto para a prova. E aqui no dia da prova, eu terei uma cesta com mais ou menos 50 perguntas. Tirarei a pergunta, farei a leitura da pergunta e você construirá um discurso sobre essa pergunta. E eu atribuirei a nota no momento que você concluir a sua fala, concluir o seu discurso. Obviamente que até a avaliação, eu espero que vocês tenham participação, debate, provocações, interrogações, manifestações, que eu vou atribuindo pontos. Possa ser que quando chegar a avaliação, você já nem precise de nenhum ponto, porque você já tenha 10 pontos para aquela avaliação, ou já tenha 15 pontos, ou já tenha 20 pontos. Por quê? Porque o processo é acumulativo, é um processo avaliativo, acumulativo
contínuo, como disse ele. Dúvidas? Quem tiver dúvidas, manifeste-se. Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida? Até agora está tudo tranquilo. Tudo tranquilo, né? E compreendi que o processo de avaliação é contínuo, é a partir dessas participações e construções entre o aluno e o professor. Qual é o seu nome mesmo? Angélica Vanessa de Andrade. É isso, É Angélica? Angélica Vanessa de Andrade Araújo Lira. Jesus Cristo. Nome extenso, né? Jesus, filho de Maria, enteado de José, amigo do burrinho. É exatamente isso, senhorita Angélica Vanessa, de alguma coisa que eu não lembro, porque são tantos por aí. Muito bem? Receberam um texto para a primeira leitura, não receberam? Do que se tratava o texto? Ou do que se trata o texto? É o construtivismo. Da filosofia construtivista. Ah, muito bem. De quem é o texto? Ismael Lanas. O texto é do professor Israel Lana, da Universidade de Madrid, da Universidade Complutense de Madrid, e professor na Universidade de Tóquio, no Japão. É sobre o pensamento construtivista. Certo? Que significa dizer que a ideia de Israel Lanas, traduzida na interpretação do construtivismo, é a ideia de que quem produz o saber e o conhecimento é o observador. E aqui, quem é o observador? Todos nós somos Os observadores. alunos. Exato! Somos nós. Exato! Eu tô falando como se eu tivesse com o microfone ligado. Aí eu esqueço que eu não liguei o microfone, aí eu fico aqui só olhando assim. Relaxa, senhorita, relaxa. Depois. O meu microfone tá pegando? Tá? Tá, sim. Não sei em quem, mas deve estar pegando. Eu tô com medo de deixar o microfone ligado e o povo aqui em casa começar a gritar. Relaxa. Aqui em casa o povo tá falando, aí eu não posso deixar ligado. Aí vocês ficam falando, eu tô tipo assim, não sei o quê. Aí depois que eu vejo que tá desligado, eu fico, eita. Relaxa. Qualquer coisa a gente liga pro SAMU. E manda levar. Normalmente. Liga pro SAMU e manda levar. Manda levar e resolvida a questão. É uma questão de saúde. É uma questão de saúde pública. Liga SAMU, pá, leva. No problem, no problem. Não, Muito aqui bem. é normal, assim, esse barulho. Beleza. Segundo o professor Israel Lanas, naquele texto, ressuscitando, digamos ele assim, o pensamento construtivista, que para ele vem da Grécia, né, e não da modernidade ou da contemporaneidade, da sociedade moderna, vem da Grécia. O pensamento construtivista é posicionar o observador como o produtor do saber e do conhecimento. Por isso que eu dizia no início, você não veio buscar nada nesse curso. Você veio trazer. Esse curso não tem nada a lhe oferecer. Você é que tem a oferecer esse curso. Porque se você vier aqui esperando que esse curso só ele tenha a lhe oferecer, ele vai lhe dar ideias muito antigas. Não se esqueçam, não se esqueçam. Vou dar só um exemplo, né? Não se esqueçam que até 2002, nós tínhamos um Código Civil neste país construído por Clóvis Bevilacqua no ano de 1916, na escola do Recife, né? Mas que até 2002 ele trazia um artigo que dizia o seguinte, um artigo que versava sobre o Instituto do Casamento. E esse artigo dizia o seguinte, que ao haver o casamento, o varão, olha a expressão, pense, essa é a linguagem do direito. O varão, né? Portanto, havendo o casamento, e na noite de núpcias, se o varão detectasse
que a noiva, agora sua esposa, não era virgem, ele tinha o prazo de 5 dias para comunicar à autoridade e devolver a mulher à família, e o casamento era dissolvido. Até 2002, ou seja, até 19 anos atrás, era assim no Código Civil. Mas quer outro exemplo da linguagem do direito? Vamos lá. Até 2010, tinha um artigo no Código Penal. Sabe como ele se chamava, o artigo? O legislador de 1940 deu o nome a esse artigo de o conceito de mulher honesta. Sabe qual era o conceito de mulher honesta e como ele se aplicava? Por exemplo, uma senhorita que utiliza seu corpo para ganhar a vida e que a sociedade, moralmente, para diminuí-la, né? Para dizer que ela é de só menos importância humana nessa sociedade, a chama de prostituta, ou de garota de programa, ou de qualquer outra terminologia. Quando alguém assassinava uma mulher como esta, havia a argumentação jurídica de que ela não era uma mulher honesta, ela não preenchia o conceito de mulher honesta. Até 2010, no artigo 240, tinha o conceito de adultério, que no tribunal do júri, aquele que matava a mulher porque ela o traiu, no tribunal do júri, o seu advogado argumentava com a expressão da legítima defesa da honra. Isso que eu tinha lembrado, eu tinha visto isso já. A legítima é um caso defesa... bem conhecido que foi aplicado isso, que eu vi era Ângela Diniz, o nome Sim. da mulher que foi aplicado, que é bem conhecido. Sim, Fernanda. Numa live. Se fosse a mulher que matasse o homem, porque Aí não tem senhorita. defesa da honra, não? E aí você também poderia me perguntar, Isadora, professor, tinha um artigo no Código sobre o conceito de homem honesto? Aí eu iria lhe dizer, não, Isadora, porque esse conceito é improvável, porque os homens não são honestos. Então seria uma letra morta no Código Penal. Mas, enfim, até este ano, no ano 2021, no início do ano, é que aí o Supremo Tribunal Federal, a Corte Constitucional, toma uma decisão dizendo que está proibida a frase no tribunal do júri, no exercício da plenitude de defesa, de avocar a expressão legítima defesa da honra. Por quê? Porque o que acontecia? Quando avocava isso, dizíamos que estava, a linguagem do direito dizia que estava no homicídio passional. O homem matou a mulher num momento de instabilidade emocional, de um curto-circuito psíquico, e que, para manter sua honra, ele levou a mulher à causa-morte. E que, portanto, ele deveria ser absolvido da conduta praticada, ou, se condenado, receberia a pena mínima. Em 1880, essa pergunta vale de 0 a 20 pontos e um plus. Essa pergunta vale de 0 a 20 pontos e um plus. Em 1880, um autor escreve um ságio, um artigo, no qual ele faz a seguinte afirmação. Abre aspas. A linguagem do direito cheira a mofo. Ponto. A linguagem do direito parece aquele sofá velho que nós temos na sala. Ou ele precisa ser reformado, ou vendido para comprar outro, novo. A linguagem do direito, no próximo século,
dizia esse autor, no século XX, portanto, que o texto é do século XIX, no próximo século, o direito precisará se apropriar de outras linguagens, de outros saberes, para trazê-las para o jurídico e renovar a sua linguagem para, no próximo século, o século XX, o direito permanecer como direito. Fecha aspas, ponto. Pergunta valendo de 0 a 20 pontos e um plus. O plus é você respondendo a pergunta, recebendo os 20 pontos. O plus é você vai mandar um WhatsApp para o seu crush e dizer, olha, eu participei de uma aula agora no CCJ, virtualmente, e pelos meus esforços, pela minha participação, eu recebi um prêmio, que o professor chama de plus. E o prêmio é um jantar aqui na cidade de Campina Grande, no restaurante que é a grife de Campina Grande, chamado La Cucina. La Cucina, o restaurante italiano de Campina Grande. E aí você vai para esse restaurante com o seu crush, você vai ter direito a uma garrafa de vinho, aí você escolhe portuguesa, espanhola ou italiana. Você vai ter direito a uma entrada, a um prato principal e a uma sobremesa. Você e o seu crush. Esse é o plus. Você vai, aí você pede a conta, você vai tirar uma foto dessa conta, vai me mandar e vai dizer, olha, Luciano, quanto é que deu? E vai me mandar os dados de Pix e eu farei o Pix imediatamente no valor da conta para você. Pá. Pergunta é, de quem é esse fragmento sobre a linguagem do direito cheirar a mofo? Quem é o autor? Em qual livro desse autor se encontra essa afirmação? Não vale pesquisar no Google, né? Tá olhando para cá e ir no Google colocar os dados para ver se o Google diz para você. Essa afirmação é de um jovem que simplesmente transformou o ensino jurídico no Brasil. Até esse jovem, foi Paulo Freire? Pergunta Fenelon. Não foi Paulo Freire, mas poderia ter sido. É na linha de Paulo Freire, mas não foi Paulo Freire. Esse jovem, aos 15 anos de idade, ele era professor de latim. Aos 22 anos de idade, ele falava 4 línguas. Aos 25 anos de idade, ele falava 6 línguas. Dentre as 6 línguas, Sprach Deutsch. Foi Tobias Barreto, professor? Foi Tobias Barreto. Tá, mas eu não vou aceitar seu plus, não. Depois eu explico por que eu sei. Mas você teria que dizer em qual livro está. Para completar. Como ele está exigente hoje. Não, foi a pergunta. Marciane acertou. Não acertou não. Tá gravado aqui, Viviane. Eu falei, você A tem que resposta dizer. tem que ser completa. Exato, é um discurso. Você tem que formular um discurso. Não é dizer, foi João da Silva. E aí, não, isso aqui é uma disciplina de linguagem e argumentação. Você tem que construir uma argumentação. Tem que ter um discurso. Você tem que dizer, olha, professor, foi o autor fulano de tal, no ano tal, no livro que ele publicou nesse ano, o texto é o capítulo 2, que vai da página 42 a 49, e esse fragmento é o parágrafo 3º da página 43. Isso é uma argumentação. Essa é uma disciplina de linguagem e argumentação. Não basta a linguagem. A linguagem aqui tem que ser argumentativa. E é uma linguagem que tem que servir de um instrumento lógico e sistematizado e objetivo e claro, né? Exatamente, senhorita Angélica. Por isso que eu não assumi uma postura, porque eu não conhecia. Eu estou começando agora o curso. Aí pronto, tenho que me aprofundar. Perfeito. Você tem caderno aí?
Tenho. É? Anotações. Não, é porque hoje a gente pergunta se tem caderno, ou se anota no tablet ou no... Eu anoto, eu ainda tenho esse costume tradicional de anotar manualmente. Somos dois. Mas tem gente que tem um tablet, tem outros que tem um iPhone Pro 13 e que tem uma caneta e que não sei o quê. Tem outros que tem um iPad, tem outros que não sei o quê. Então, senhorita Angélica, pela sua explicação acerca de como deve ser a resposta, anote no seu caderno, você tem 2 pontos. A bicha é boa, viu? Eita, deixa eu ligar no microfone agora. Muito bem. É Tobias Barreto, sim, senhorita Viviane. Em 1880, no livro Estudos de Direito. Esse jovem, ele revoluciona o ensino jurídico no Brasil. Até ele chegar na faculdade, não sei se já falaram para vocês, mas os cursos jurídicos no Brasil, eles são criados em 11 de agosto de 1827. Em 2 faculdades. A Faculdade de Direito de Olinda e a Faculdade de Direito de São Paulo. A Faculdade de Direito de Olinda, no Mosteiro de São Bento, na Ladeira da Misericórdia, ali em Olinda, né? Por onde eu passei nos meus estudos científicos, no Mosteiro de São Bento. Professor, qual é o nome do livro? Com licença. Qual é o nome do livro? Estudos de Direito. Não se preocupe que depois eu vou mandar o texto, eu vou mandar o livro em PDF para vocês. Publicado em a versão que eu tenho, ela foi publicada em 1892, organizada pelo amigo de Tobias Barreto, né? Mas o texto é de 1880. A obra é de 1892, que é uma reunião de textos de Tobias Barreto chamado Estudos de Direito, volume 1 e 2. O texto ao qual me refiro está no volume 1. Mas durante a disciplina aqui, eu mandarei para o líder da turma em formato PDF e ele socializará com vocês. Ok? O primeiro curso, portanto, os 2 primeiros cursos, 11 de agosto de 1827, Faculdade de Direito de Olinda e a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Até 1864, o curso de Direito no Brasil parecia o programa da Ana Maria Braga. Entendeu? Ou seja, era para você ir lá depois de sair do reality show, né, bem maquiada, ou, no caso dos homens, com cabelo bem penteado, né, com uma camiseta com a marca tal que vai pagar para você, né, ou com uma calça jeans que aparece qual é a grife, né, o cinto tal, alguma coisa assim. Ou seja, as pessoas que frequentavam o curso de Direito no Brasil eram aquelas que iam passar férias na Europa, aí passavam por Lisboa e comprava um casaco novo em Lisboa. Passava em Paris e comprava um taillé em Paris e um sapato salto alto. Passava em Milão e comprava aquela bota que vem até o joelho, aquele sapato bico fino de couro ou de cromo alemão. Mas ideia, zero. Cognição, zero. Era Ctrl-C, Ctrl-V das ideias europeias. Diga, Isadora. São as mesmas pessoas cujos pais iam estudar direito na Universidade de Coimbra. Exatamente. E aí, em fevereiro de 1864, esse rapaz passa nos exames para frequentar direito na Faculdade de Direito do Recife, que aí já tinha saído de Olinda e tinha ido para o Recife. Na sua primeira aula, no curso de Direito, ele muda, ele transforma o ensino jurídico no Brasil. O professor estava em sala de aula e dizia o seguinte, falando sobre o conceito de direito, que nós vivíamos o jusnaturalismo, ou o ius naturalis, e que, portanto, o direito era o paradigma do direito natural. As pessoas nascem
com direito à vida, com direito à liberdade, com direito à propriedade. Esse jovem observa o que o professor diz, balança a cabeça e diz: professor. E faz assim. Levantou a mãozinha que tem aqui, assim. Fez assim: professor, posso fazer uma pergunta? Ele: pode, jovem, diga lá. Um rapaz franzino, mulato, vindo do interior de Sergipe, filho de um cartorário e de uma mulher do lar. Então diz: professor, direito natural, professor? Ele diz: é, jovem, nós vivemos o direito natural. Ele diz: professor, não existe direito natural, professor. O direito é uma luta, professor. Não existe direito antes da sociedade, professor. Antes da sociedade só existe um estado de natureza, como escreveu Thomas Hobbes no Leviatã. Como pode haver direito natural, professor? Como eu posso nascer com direito à vida, com direito à liberdade, com direito à propriedade, professor? E o professor diz: não existe o direito natural. Por que Tobias Barreto dizia que não existia o direito natural? Como é que ele... Quais eram as condições dele na cidade do Recife para frequentar o curso de Direito? Ele sobrevivia lecionando línguas para os filhos dos senhores escravos. E ele vai e diz ao professor: professor, quando eu saio aqui da faculdade, e veja só, a Faculdade de Direito do Recife ficava na Rua do Hospício. O prédio da Faculdade de Direito do Recife ficava na rua chamada Rua do Hospício. Tem algo mais sugestivo para o curso de Direito, uma faculdade na Rua do Hospício? É fabuloso! Instaurar uma faculdade de Direito na Rua do Hospício é perfeito! Só depois, em 1889, é que é concluído o prédio neocolonial gigantesco, maravilhoso, que Tobias Barreto não conhece, porque é o ano que ele morre, né? Então ele não conhece aquele prédio. Ele diz: professor, toda vez que eu saio aqui da faculdade à noite, professor, tem várias pessoas aqui na rua que elas não são pessoas, que elas não têm liberdade, e nem tampouco propriedade, professor. Pelo contrário, elas são a propriedade de alguém, professor. Eu estou me referindo aos escravos, professor. E os escravos não são seres humanos, professor. E os escravos não são gente, professor. Então, como é que existe o direito natural, professor? Se o senhor acabou de dizer que todos nascem com direito à vida, à liberdade e à propriedade. Então, por que é que uns nascem escravizados, professor? Desculpe, Angélica. Jantou cedo. Alô, Angélica? Não, oi, eu liguei sem querer a voz, mas eu posso também trazer minha contribuição em relação a isso. Sim. Basicamente, se for analisar de forma panorâmica e por um olhar histórico... O que é uma forma panorâmica? O que é uma forma panorâmica? De cima? Trazer elementos de diferentes possibilidades, de diferentes leituras. Para legitimar a escravidão, Angélica? Não, mas eu estou falando que isso aí seria resultado das normativas instaladas na própria sociedade, ou seja, a partir Não, Angélica. Isso é resultado da produção de linguagem, Angélica. Isso é resultado de uma teoria do poder. Quando alguém tem um poder na linguagem e um poder maior, de escravizar o outro, Angélica. A norma só vem depois. A lei só vem depois. Não antes da linguagem. A lei é uma linguagem. Ela é uma forma de linguagem, Angélica.
E a lei seria um instrumento de poder a partir do controle sobre o outro. Sim, mas A partir da linguagem, né? A partir da Exato. linguagem. Sim, é porque a lei é o produto final. A relação é de poder. Como é que eu posso dizer que existe direito natural, que as pessoas nascem com vida, liberdade e propriedade, se uns nasceram escravos nesse país e durante 388 anos foram escravos nessa porra desse país? Como é que eu posso falar de direito natural quando pessoas unicamente de uma cor durante 388 anos, sabe o que são 388 anos escravizados? Você aguenta ficar um dia dentro do seu quarto trancado? Imagine você ficar sua vida com uma corrente nos pés e alguém dizendo que você é propriedade dele. E o direito dizendo que é assim mesmo. Que direito natural é esse? Hobbes, professor, disse que o homem é o lobo do próprio homem, né? No estado de natureza, não em sociedade. Não em sociedade. Essa questão da busca sempre por uma normativa de controle sobre o outro a partir da institucionalização desse poder. De controle das ações do outro, não de É uma controle... visão mais maquiavélica, né, professor? Para justificar isso. Claro, mas a norma é um instrumento jurídico de controle das nossas ações, não de controle nosso. A norma não pode nos fazer coisa, não pode nos fazer propriedade de alguém. Você conhece na memória desse país algum branco escravizado? Não. Agora você conhece na memória desse país negros e indígenas escravizados? Sim. Muitos. Então, como é que podemos falar... A gente não tem nem memória de quantos foram, né? Não. Pronto, vou lhe dar um dado. A história ela não registra isso. O Brasil foi o último a acabar com a escravidão. Foi o último a abolir, nesse caso, a escravidão. E a história, então, tem a gente vê que ela não... reparação histórica inesgotável, né? Com a população negra. Ainda fala contra isso, mas... Gislaine coloca aqui. E aí que vemos que o direito não é assim. Exato, Gislaine. Exato. Se você veio aqui para a faculdade de Direito, se você veio estudar Direito achando que vai encontrar justiça, você vai terminar no psiquiatra. Você não está aqui para encontrar justiça. Lembre-se, você é o observador. Você está aqui para construir o direito. Você está aqui para dizer como o direito deve ser. E que o direito não deve ser assim, escravizando as outras pessoas, diminuindo as mulheres, falando que homoafetivos não são seres humanos e que merecem a morte. Você está aqui para mostrar que é possível a construção de um direito civilizatório, um direito de inclusão, não um direito de exclusão. Ou então, me desculpe, você veio aqui apenas ler códigos e textos e sair lá fora como um papagaio, arremedando. Professor, tem uma pergunta. Então, quer dizer que normas e leis foram construídas a partir da demanda popular? Também. Eu vou lhe dar um dado, Isabelle. A escravidão no Brasil, ela encerra-se, ela é abolida pela Lei Áurea, não é isso? E, obviamente, com a fundação da República em 1889. 88, 89. De quando é a nossa primeira Constituição? A Constituição de Mandioca. É 1824, não no período do Império. 1824. 1823. Lucas acaba aqui. A primeira Constituição brasileira é de 1824. Qual é a conclusão? A Constituição brasileira não aboliu a escravidão. O que significa dizer que nós tivemos um Estado constitucional escravagista no Brasil de 1824 a 1888. No caso, a Constituição institucionalizou a escravidão, né? No caso... Legalizou, exato, institucionalizou, legalizou a escravidão como modelo econômico, Fênelon. Como modelo econômico.
Mas nós não fomos os únicos, nós fomos os segundos a fazer isso. Nós copiamos, aliás, porque os americanos fizeram isso primeiro. Sempre copiando os americanos. Sempre copiando os americanos. Porque a primeira Constituição escrita do mundo ocidental é a Constituição Americana de 1787. E ela não abole a escravidão nos Estados Unidos. A escravidão nos Estados Unidos é abolida 96 anos depois, com a 13ª emenda do presidente Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln. Se nunca assistiu e tem acesso à Netflix, assista o documentário 13ª emenda, para você notar como era a vida dos negros no Estado constitucional americano, na terra da liberdade. E, inclusive, tem países que até hoje existem formas sutis de preconceito e estigmatização. E Não, tem o caso, né, também da apartheid na África do Sul, né, que foi um sistema que perdurou até metade do século XX. Então, é recente. Metade, né? Não, o apartheid só foi para... Acho que foi lá para o final do século XX. O apartheid... Sim, da África do Sul. Apartheid. Senhorita Angélica, senhoritas e senhoritas. As leis de segregação racial nos Estados Unidos foram até 1969. Até 1960. Até 1900 para um, para outro, né? Exatamente, até 1966, 1969, os negros não poderiam entrar em determinados cafés. Os negros não poderiam entrar em determinados restaurantes. Os negros não poderiam morar em qualquer bairro de qualquer cidade. Tinham que morar em bairros determinados. Os negros só poderiam tomar o transporte público, pegar o transporte público, se sentassem nas últimas cadeiras. Na minha região tinha isso. Até o século passado, tinha uma cultura chamada o Clube dos Negros, o Clube dos Brancos, na cidade vizinha. Tinha isso. Aí só podia frequentar em cada um dos coisas na cidade vizinha. Até o meu pai conta que meu avô contava disso. Na terra da liberdade, na terra da liberdade, na terra do sonho americano. Sonho americano para quem, cara pálida? Sonho americano para quem, cara pálida? Para o branco protestante, calvinista, de origem britânica, irlandesa, do leste da Europa. Marina, tem documentário? Tem. Ainda tem o Ku Klux Klan, que perseguiam os negros, sim, além disso tudo. Quando eu morava em Olinda, tinha meio que um museu da escravidão lá perto, só que ninguém visitava. E eu comecei a perceber que o Brasil ainda não aceitou que foi um país escravista, como aconteceu, por exemplo, na Alemanha, que tem museus de quando foi o nazismo, a Segunda Guerra Mundial. Sim, sim. Você vai a Berlim, você chega em Berlim, no checkpoint, a divisa entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental, e tem o Museu da Gestapo. Você vai visitar lá, sabe, as barbáries que a Gestapo fazia com investigação secreta contra os judeus. Os alemães registram isso. Veja. Vou puxar o texto de Tobias Barreto, do século XIX, e aqui. Vamos lá. – 1881. Foi a fala de Tobias Barreto. O texto é de 1881. A aula na qual ele prolata essa fala e que depois ele vai escrever sobre isso, a aula em 1864. Dizia Tobias Barreto para o professor: professor, o direito natural, vírgula, para mim, vírgula, é apenas uma frase, vírgula. É um pio desiderium, vírgula. É a expressão de um quem me dera, professor. Mas que não tem valor científico, porque
carece de realidade, professor. Porque carece de realidade, professor. E aí ele continua. Não existe um direito natural, professor, mas existe um natural direito, que é a luta pelo direito, a conquista pelo direito, professor. Não que nascemos com o direito. Muitos nascem com o direito, outros nascem sem nenhum direito, professor. E os que nascem sem nenhum direito, cabe a esses lutarem pelo direito, porque não vale a pena viver a vida, professor, sem os direitos, porque não é vida, professor. Por isso, ele é considerado o inventor do culturalismo jurídico no Brasil. Por isso, exato. Luiz Davi, meu caro, Tobias Barreto trocava cartas com Rudolf von Jhering em alemão. Ele escrevia em alemão para Rudolf von Jhering e Jhering respondia para ele em alemão. E eles ficavam fazendo debate em alemão. Vou abrir um parênteses aqui só para contar um momento histórico na Faculdade de Direito do Recife. E depois eu vou para o texto, que é o texto que inaugura a ciência jurídica no Brasil, porque é o primeiro texto que o Brasil exporta para a Europa como uma demonstração de saber e conhecimento jurídico produzida nos trópicos. Abre o parêntese. Como Tobias Barreto era um estudante que participava muito das aulas, levantando a mão e fazendo perguntas, um dos professores reclamou de Tobias Barreto na coordenação do curso. E o coordenador do curso convocou o Tobias e disse: Tobias, olha, veio um professor, disse que seu comportamento é desaprovável em sala de aula, você se manifesta o tempo inteiro, você faz perguntas, você não sei o quê. Eu estou aqui só para lhe dar uma advertência, do tipo na linguagem de hoje. Ô, bicho, dá uma maneirada aí, cara. Tá ligado na parada? Dá uma maneirada aí, porra. Qual é a tua, mano? Se toca na parada, porra. Entendeu? Chegou o dia da prova. O professor entrou na sala de aula com as provas. Isso está em um livro de Clóvis Bevilacqua, Escola do Recife. Disse, toda a turma para a esquerda. Aí toda a turma indo para as cadeiras da esquerda. Aí lá vai Tobias, ele diz, não, você não, você fica lá na cadeira da direita, lá na ponta. Aí o professor entrega a prova para todo mundo, né? E aí Tobias diz, por que eu vou ficar aqui sozinho e toda a turma vai fazer a prova ali nas outras cadeiras? Porque você vai fazer uma prova diferente. Você não é diferente? Então você vai fazer uma prova diferente. Todo mundo aqui vai fazer uma prova A e eu preparei uma prova B para você, com outras questões. Você vai fazer essa. E Tobias diz, tá certo, professor. Tá certo, sem problema. Sem problema. Tudo bem. E assim se deu. Tobias faz a prova, é o primeiro a terminar a prova, entrega a prova e sai e vai embora. Quando é no outro dia que ele chega para a aula, à noite, está o professor na coordenação e Tobias é convocado para ir na coordenação. Chega lá, o coordenador diz, Tobias, eu conversei com você. O professor lhe aplicou uma prova. E você respondeu numa língua que o professor não tem domínio. Ele disse, coordenador, o professor falou para mim que estava me aplicando uma prova diferente das demais, da prova feita pelos demais colegas da sala. Ele me aplicou uma prova diferente porque dizia que eu me achava diferente.
Então, eu merecia uma prova diferente. Então, eu interpretei que, por ser diferente, eu responderia a prova numa língua diferente. Eu respondi em alemão. Se o professor não sabe alemão, não é problema meu, coordenador. É problema do professor. Ele não aplicou uma prova diferente, eu respondi de forma diferente, professor. Fecha parênteses. Como é que diz aqui? Alguém escreveu aqui no chat. Achei interessante essa informação. Sem dúvida, Angélica. Comece a estudar Sprachdeutsch. Tem aqui, deixa eu ver aqui. Alguém tinha escrito aqui. Angélica. Tobias Barreto é uma referência nacional ao ponto de ser nomeado como patrono da cadeira número 33 da Academia Brasileira de Letras. Exatamente. E ele é simplesmente o autor que exporta para a Europa o primeiro texto científico do Brasil. E ele é simplesmente o autor que também exporta o segundo texto científico do Brasil. A terceira produção jurídica científica do Brasil é de Pontes Cavalcante de Miranda, tratadista lá de Delmiro Gouveia, nas Alagoas, ali na tríplice fronteira, Delmiro Gouveia, Alagoas, Petrolândia, Pernambuco, Paulo Afonso, Bahia. E dali sai Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, de um mosteiro franciscano, e vai fazer direito no Recife. E, na época, haviam 3 grandes tratadistas no mundo, todos 3 italianos. Chiovenda, Quilamadrei e Carnelucci, que escreviam livros sobre teoria do processo, teorias, tratados. Pontes de Miranda escreve uma obra chamada Tratado das Ações. Essa obra tem 10 volumes. Cada volume tem 150 páginas. O mundo pergunta, da onde está saindo isso? Do Nordeste do Brasil. E pela segunda vez, o Nordeste do Brasil exportava ciência jurídica. E a terceira vez que o Brasil vai exportar ciência jurídica é com o professor Miguel Reale, com a sua teoria tridimensional do direito, no seu curso de filosofia, ensaiada primeiramente no ano de 1973, depois construída como um capítulo do seu livro de filosofia do direito no ano de 1977. Esses foram os 3 momentos que o Brasil exportou ciência jurídica para o mundo. E 2 delas no Nordeste do Brasil. E 2 delas a partir da Escola do Recife. Por isso que ela é intitulada A Escola Científica do Direito no Brasil, por italianos, franceses, alemães, portugueses e espanhóis. Porque Tobias Barreto escreve um texto. Pode ir aí no Google procurar por esse texto. Ele é nominado de... Ele foi publicado 2 vezes, então ele tem 2 títulos, com 2 títulos diferentes. Você vai encontrá-lo como Uma Nova Intuição sobre o Direito. Coloque no Google Tobias Barreto, Uma Nova Intuição sobre o Direito, ou coloque no Google Tobias Barreto, Uma Nova Ideia sobre o Direito. Apareceu aí links sobre isso? Apareceram aí links? Fênelon, pesquisa e manda no grupo. Tobias Barreto escreve esse texto, que é mais ou menos 52 páginas, para dar o seu conceito de direito, no qual ele simplesmente destrói o pensamento europeu sobre o sentido do direito. Diz Tobias Barreto nesse texto, abre aspas, o direito não é um presente dos céus. O direito não é um presente divino. Ponto. Só aqui, Tobias Barreto já acabou com o pensamento europeu do justnaturalismo
teológico da Europa medieval, da sociedade medieval eclesiástica europeia, de que quem dizia o que era o direito era a igreja e o príncipe como autoridade de Deus na terra, junto com o representante da igreja. O direito não é um presente dos céus. O direito não é um presente divino, ponto. A história do direito não é tão antiga assim. A história da cerâmica é muito mais antiga do que a história do direito. A história do fogo é muito mais antiga do que a história do direito. O direito é um produto linguístico, histórico e cultural da humanidade. Ponto. Se ele tivesse terminado o texto aqui, já teria humilhado todos os autores europeus do século XIX. Mas nós estamos falando de um jovem do interior de Sergipe que falava 6 línguas. Então, o que é que ele faz? Ele se apropria do latim e ele inventa uma expressão para traduzir o seu conceito de direito. Vai Tobias Barreto e diz: Serpe nisen serpet comederet nofit drago. Ponto. A serpe que não devora a serpe não se faz dragão. A força que não vence a força não se faz direito. O direito é a força que matou a própria força. Ponto. Exemplo, a Revolução Francesa, diz ele. De um lado, a sociedade medieval eclesiástica europeia e a ideia do direito divino. Do outro, os liberais, os burgueses, os modernos, os artesãos, os eclesiásticos dissidentes da Igreja Católica, os comerciantes querendo fazer nascer a sociedade moderna, a sociedade da razão, a sociedade da ratio, R-A-T-I-O, ratio, razão. De um lado, uma serpe, do outro, outra serpe. A serpe do divino, a serpe da razão. E a serpe da razão devorou a serpe do divino e fez nascer a sociedade moderna e o direito moderno. A serpe que não devora a serpe não se faz direito. O direito que não vence a força não se faz direito. O direito é a força que matou a própria força. Esse é um conceito extraordinário do que é o direito. Mas ele poderia ter parado por aí, que a Europa já estaria humilhada. Mas aí ele vai, mais uma vez, no latim e diz: o direito é um cosmos del fieri. Um cosmos del fieri. O direito é um espaço das forças. Qual é a força? Qual é a força que ele está falando? A força das ideias, produzidas na forma de linguagem. Ele está falando, o direito é um cosmos del fieri, um cosmo de forças cognitivas traduzidas por linguagem, por argumentação, por discurso, por construções teóricas, por ideias jurídicas, por ciência do direito. O direito é um cosmos cognitivo, linguístico, comunicativo. Exatamente, Fenelon. Isso está naquele artigo, Uma Nova Ideia sobre o Direito ou Uma Nova Intuição sobre o Direito. Vos apresento Tobias Barreto, o nome mais relevante de toda a memória do direito brasileiro, em todos os tempos. Mas aqueles que estão anotando, anotem o que vou dizer agora para vocês. Nesse curso aqui, e não é porque é no CCJ, em qualquer outra faculdade, inclusive na Faculdade de Direito do Recife, vocês, em outras disciplinas, nunca ouvirão falar dele e nunca irão ler o texto dele.
ele foi apagado das letras jurídicas nesse país. Não haverá nenhuma disciplina aqui em que um professor tocará no nome dele, no autor mais relevante de todos os tempos da nossa memória. Por que será? Porque ele era crítico? Porque ele era mulato? Porque ele não vinha com um sobrenome? Porque ele era filho de uma doméstica e de um cartorário? Diga, Amanda. Professor, só fugindo um pouquinho, mas não fugindo tanto. Sim. Uma das coisas que eu mais me arrependo quando eu morei em Aracaju foi não ter ido no memorial que tinha lá, Tobias Barreto. E eu sempre passava, era perto da minha casa, eu nunca parei para olhar a estátua, nem para ver o museu que tinha homenagem a ele. Meu maior arrependimento. Pois, senhorita, eu estive no que, quando Tobias Barreto nasceu, se chamava Vila do Campo Real, e que hoje se chama Tobias Barreto. Eu estive lá em Tobias Barreto. Passei um final de semana em Tobias Barreto fazendo pesquisas. Eu fui na casa de Tobias Barreto, onde estão os documentos, os textos escritos por ele, boa parte dele, onde estão as suas vestimentas, onde está parte da sua memória. Eu estive em Tobias Barreto e lá fiquei 3 dias, gravei vídeo em frente à sua estátua, gravei vídeo em frente à casa de Tobias Barreto, gravei vídeo em frente à escola na qual ele fez o ensino fundamental. Porque estou escrevendo um projeto de livre docência na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da USP, em São Paulo, sobre Tobias Barreto, sobre a sua relevância para a memória do direito brasileiro. Mas nos cursos jurídicos, você que tem amigos que estudam direito em outras instituições, pergunte a eles se algum professor já pediu para eles lerem algum texto de Tobias Barreto. Pergunte aos seus amigos. E quantos irão lhe responder positivamente? Tenho certeza que muitos vão dizer que não. Exatamente. Mas nesse curso de direito, irão lhe colocar para ler uma legião de medíocres. Uma legião de medíocres que escrevem manuais de direito para os estudantes comprarem e fazerem deles ricos. Isso vocês receberão nesse curso. Já passo a palavra, Luiz. Por isso que eu disse no início, esse curso não tem nada a lhe oferecer. Você é que tem a oferecer esse curso. Faça como Tobias Barreto. Traga ideias para confrontar com as ideias que já estão aqui plantadas no curso. Para você renovar a linguagem do direito. Para você reformular a cognição do direito. Para você reinventar as teorias do direito. E para você dizer, vamos travar o cosmos do Fieri? Quem é o primeiro? Pode aparecer. Não venha para cá engolir doutrinas de goela abaixo e depois sair por aí feito um papagaio arremedando. Venha para cá para jogar toda a sua cognição na sua produção de linguagem e você dizer o que é o direito. Ou então vão fazer você de escravos da repetição. A gente tem a tendência de ser reprodutor do conhecimento já instalado pela academia, pela sociedade, né? Eu, mas por a gente exemplo, tem já que terminei construir uma nosso próprio graduação, conhecimento. então eu estou vendo que eu estou estudando mais agora, tendo pensamento crítico após a saída da universidade do que do interior dessas discussões acadêmicas. Porque, assim, a tendência das pessoas é priorizar o conhecimento já pronto em vez de produzir algo novo a partir dessa leitura crítica da sociedade. Luiz, terminou, Angela? Terminei. Muito bem. Luiz, você tinha a palavra. Professor, obrigado pela palavra. Eu iria fazer agora uma pergunta, se eu me perdoe se ela parecer um tanto quanto íntima para o senhor, para o primeiro dia de aula. É o seguinte, o senhor, eu notei em sua fala, né? O senhor prefere, de maneira particular,
adotar uma visão mais positivista do direito durante suas aulas, ou se como é que funciona essa sua... Luiz, as minhas posições como observador do direito, como docente, como professor, como autor de artigos, de livros, como orientador de projetos de iniciação científica, de orientação de trabalho de conclusão de curso, de dissertação de mestrado, de teses, trabalhos doutorais, etc. A minha posição ela é de só menos importância, né, à luz da posição daquele que vai se manifestar e que vai escrever. Se você tiver uma posição, um pensamento, uma linguagem totalmente contrária à minha, eu vou interpretar isso como um momento de travar as ideias e de que vai ser uma oportunidade de colocarmos a cognição em jogo, né, e podermos produzir uma comunicação. No direito, e esse ponto é capital, anotem isso, no direito não existe certo ou errado. No direito existem construções e todos devem participar das construções do direito. Isso é o que importa. Ora, você vai notar, Luiz, no meu discurso, uma veia mais positivista nos pensamentos do professor Hans Kelsen. Ora, você vai notar uma veia mais construtivista nos pensamentos de Hayes von Foster, ou do próprio Israel Lanas, ou de outros autores. Em outro momento, você vai notar uma veia mais funcionalista em um pensamento de Niklas Luhmann, de Ernest Grasefeld. Outro você vai notar num pensamento mais funcionalista de uma série de outros autores, e assim por diante. Agora, se você disser assim, Luciano, você se considera o quê? Eu me considero tobiático. Eu me considero, primeiramente, do pensamento crítico de Tobias Barreto, de observar um fenômeno e não me contentar com as explicações que dão sobre aquele fenômeno. E mergulhar no fenômeno. E, se chegar à conclusão de que o fenômeno é aquilo, reconhecer que ele é aquilo. Mas nunca abdico de jogar sobre o fenômeno a minha cognição, as minhas observações e a minha linguagem. Jamais abdico disso. Mas, se você expressar um pensamento contrário ao meu aqui como professor, não cabe a mim deslegitimar o seu pensamento, mas cabe a mim reconhecer o seu pensamento como outra matriz cognitiva na produção comunicativa. Esse é o ponto fundamental. Reputo, nesse sentido. E muito obrigado pela sua explicação. Não perguntei por questão de limitar ou separar a nossa linha de pensamento, não. Foi por questão de curiosidade e por notar a sua fala, eu pude perceber isso. Sim. Mas não foi para limitar nem separar a nossa linha de pensamento, de ação, não. Só, de ação isso, é só para entender mesmo. Valeu. Não, você vai notar muitos traços positivistas, principalmente das ideias de Kelsey, da sua obra de 1911, Caption Problem Hash de Teoria, ou da sua obra de 34, última vez visitada por ele em 66, intitulada de Rein Hash de Teoria, Teoria Pura do Direito. Né? Você vai encontrar traços positivistas, assim como você vai encontrar momentos meus construtivistas, funcionalista, estruturalista, e assim por diante. Sem dúvida alguma, você vai encontrar uma miscelânea, eu digo, no mínimo, interessante. Então, posto isso, vamos à metodologia aplicada nessa disciplina. E o nome da metodologia anotem, metodologia, eu vou até aqui colocar no chat, para que fique mais fácil. Essa é a metodologia.
E aqui só falta uma palavra. Antes de estrutural, tem a palavra metodologia. Metodologia observacional, estrutural, construtivista, funcional do sistema do direito. Metodologia observacional, estrutural, construtivista, funcional do direito. Metodologia estrutural, metodologia observacional, por quê? Porque nós somos os observadores. Lembre-se do texto de Israel Lanas. Nós somos os observadores. E a ideia aqui é de uma abordagem metodológica de teoria dos sistemas, na qual não é o objeto que fornece conhecimento para o sujeito, mas é o sujeito observador que constrói o conhecimento observando o objeto. Como se chama isso aqui? Celular ou smartphone. Perfeito. Celular. Perfeito. Foi ele que se auto-intitulou assim? Não. Quem o intitulou assim? As pessoas. Alguém criou. Isso, exato. Exato. O observador. O observador. Quem teve a ideia de criar um smartphone e dar o nome smartphone. A pedra não se chama pedra porque ela se chama pedra, mas alguém chamou aquilo de pedra, de rocha. Um leão não se chama leão porque ele acordou pela manhã, olhou no espelho bordô dele, assim, no espelho, e diz assim: eu me chamo leão, o rei da selva. Não, porque um observador construiu uma linguagem sobre que aquele animal deveria se chamar leão. Os objetos ou os fenômenos não se auto-intitulam, mas é o observador que intitula os fenômenos e os objetos. Por isso que a metodologia é, inicialmente, observacional. São vocês que irão construir os modelos de direito. E não o direito que irá construir vocês. Segundo elemento dela é estrutural. Metodologia observacional, estrutural. Estrutural por quê? Porque a estrutura do observador é a linguagem. A maior das tecnologias já inventadas por nós, seres humanos, é a linguagem. Com a linguagem, nós inventamos a história. Olha, com a linguagem, nós inventamos a sociedade, nós inventamos a política, nós inventamos a economia, nós inventamos a religião, nós inventamos a arte, nós inventamos a ciência, nós inventamos a história. Com a linguagem, nós inventamos as civilizações. Diga, Isadora. Nesse caso, a linguagem vai ser uma forma de propagar essas observações que a gente faz com base nas nossas experiências, né? Eu não estou entendendo. Interprete. Sim, o ponto. 2, estou com 2 dedos. 2. Ai, não, eu entendi agora, entendi. Entendi agora, eu vou anotar. Vou anotar no caderno, viu? Eu vou anotar de caneta. Pode ir anotando na caderneta, quando for no dia da prova, você vai me dizer: Luciano, eu já tenho tantos pontos, lembre-se disso. Então, acrescente a nota da prova. Angélica? Assim, pela minha formação em psicologia, existe um autor que trabalha a linguagem como estruturante da vida. O nome dele é Lacan. Então, a linguagem estrutura o mundo a partir da atribuição de sentido a essas vivências e experiências pessoais que vai agregando valor à nossa existência. Exatamente.
Aí depois do estrutural e do observacional vem o conjuntivista, né? Exato. Nós somos seres comunicativos. A maior das tecnologias que nós inventamos se chama linguagem. E a pior delas, porque com a linguagem nós construímos inclusão, mas com a linguagem nós construímos exclusão. Com a linguagem nós construímos liberdade, mas com a linguagem nós construímos escravidão. Com a linguagem nós construímos união entre os seres vivos, e com a linguagem nós separamos os seres vivos. Com a linguagem nós demos direito à vida a alguns seres vivos, e com a linguagem nós mandamos matar outros seres vivos. Então, professor, podemos afirmar que a linguagem seria um instrumento de dicotomia entre polos distintos? Mas qual seria o outro polo? Não, entre polos distintos é a partir do discurso, tanto em termos de exclusão quanto inclusão. Seria uma dicotomia? Eu diria que ela é a tradução de um código binário. Com ela eu incluo ou excluo. Com ela eu digo que é preto ou é branco. Com ela eu digo que é esquerda ou direita. Com ela eu digo que é bonito ou é feio. E assim por diante. A metodologia é metodologia observacional, estrutural, porque a linguagem é a estrutura e a observação é um procedimento. Diga, Ana Lívia. Professor, eu creio assim que é notório que a linguagem ela tanto pode ser usada para um lado bom, como ela pode ser usada para um lado negativo, como a gente viu no decorrer da história da sociedade, onde uma pequena parte da população ali se destacava, de certa forma, por ter poder, e a maioria era excluída, como é o caso do Tobias Barreto, né? Que ele foi um grande pensador aí, e hoje, atualmente, a gente vê que ele é excluído. Exatamente. Ou como, por exemplo, no modelo originário e mais estudados que nós temos de democracia, que é a Grécia, no modelo que é a matriz sobre o pensamento de democracia, crianças e mulheres não eram seres humanos, eram coisas. E numa democracia em que apenas 20% da população era cidadã grega, 80% era de escravizados e mercadoria. Cadê a economia, né? Esse é o modelo de democracia que nós temos vindo da Grécia. Professor, complementando, só concluindo os pontinhos, o senhor basicamente falou, só traduzindo o que o senhor falou, para ver se é isso mesmo que eu entendi, que a linguagem é um instrumento paradoxal, certo? Exato, exato. Então era esse o termo. Exato. Toda linguagem é paradoxal, senhorita Amanda, sem dúvida alguma. Toda linguagem é paradoxal. Então, a metodologia ela é uma metodologia observacional, estrutural, observacional do observador, estrutural da linguagem, oral, escrita, construtivista, porque vai ser sempre uma proposta do observador através da linguagem, construindo algo e destruindo algo. Toda manifestação do observador de observação e de linguagem, portanto, estrutural, é uma construção que ela vem em formato crítico para afirmar um paradigma e informar sobre o esgotamento de outro. Como mostrou Tobias Barreto, a serpe que devora a serpe. A sociedade moderna, de um lado, querendo nascer, e para ela nascer, a sociedade medieval eclesiástica teria que morrer. E assim se deu. Nasceu a sociedade moderna, contestando a sociedade medieval eclesiástica, que foi aniquilada. Diga, Penélope. Isso vem da natureza humana. Essa claro, isso vem da... Claro, todo humano tem a ideia da construção. Nem todos observam que a construção implica numa destruição.
para ser uma construção. Mas, se nunca leram, deixo aqui a sugestão, leiam As Estruturas da Revolução Científica, de Thomas Kuhn. Você pode o Yin Yang, né? Os dois lados assim se rodam. Sim, exatamente. Leiam, né, As Estruturas das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn. As Estruturas das Revoluções Científicas. O esgotamento de um paradigma e o nascimento de outro, que nada mais é de uma reedição do conceito de Tobias Barreto, a serpe que devora a serpe para se fazer dragão. Então, se a metodologia é observacional, estrutural, construtivista, ela é funcional, que significa dizer ela tem que ser aplicada. Ela tem que ser colocada em funcionamento, em teste, em prova. Ela tem que ter um procedimento para mostrar que corresponde a uma realidade. Então, nosso objetivo nessa disciplina é a tradução do código binário a partir dessa delimitação de apropriação do conhecimento por meio da linguagem. Eu diria que, se fosse só isso, senhorita Angélica, seria muito pobre. Seria muito pobre. A ideia aqui, pelo menos a minha função aqui, é despertar em vocês toda a capacidade de criação, toda a capacidade imaginativa, toda a capacidade de invencionice que seu cérebro tem e que você tem que desenvolver. Agora, quais são essas capacidades? Quais são essas imaginações, essas criatividades, essas invenções? Cada um vai se autodescobrir. A minha função aqui é isso construtivismo, né, professor? Isso é construtivismo. E como diria o discurso que o senhor expressou de Tobias Barreto, seriam essas forças cognitivas traduzidas através da linguagem. Exatamente. Seria esse cosmos. Eu quero saber qual é o cosmos que vocês têm guardados aí. Qual é o cosmos que vocês estão escondendo e que muitas vezes nós não conseguimos, cada um de nós aqui, não conseguimos auto-observar que somos capazes de realizar aquilo, que temos uma capacidade para aquilo. Ou seja, não procure o conhecimento fora de você, mas sim dentro. Procure fora de você formas de organizar esse conhecimento que você tem e que você é capaz de produzir, mas não procurar o conhecimento fora de você. Porque o conhecimento será a linguagem que você produzir. E a linguagem que você produzir, a origem dela está aqui, nas pastas que você carrega aqui dentro. Pasta C, 2 pontos, D, 2 pontos, E, 2 pontos, F, 2 pontos, e assim por diante. Você está aí cheio de pastas aqui. Você tem uma memória. Busque aqui fora formas de organizar essa memória para você transformá-la em linguagem. Para nós aqui, linguagem jurídica. É o que nos interessa. Muito bem. Pelo relógio aqui do computer, diz que são 22 horas e 5 minutos. Ana Lívia, diga, Ana. Professor, só uma pergunta que eu tenho sobre esse método de conhecimento. Eu acredito que a gente tem que se basear numa leitura crítica, né? Onde você não vai criticar, de certa forma, só o pensamento do escritor, mas você vai tentar montar o seu pensamento em cima daquilo que foi dito. Nem sempre é obrigado você concordar com o que o escritor disse,
nem sempre é obrigado você discordar. Você vai montar o seu pensamento crítico, não é isso? Exatamente. Antes de passar a palavra a Emanuela e depois a Fênelon, só uma questão, Ana Lívia. Toda vez que se pronunciar em um ambiente jurídico, principalmente em um embate com um oponente, na produção da argumentação jurídica, não prolate dois verbos. Na sua linguagem não pode haver dois verbos. O primeiro deles é achar, eu acho. Em direito não se acha, em direito se pensa, se formula, se elabora, mas não achar. E o segundo, acreditar. No direito não se acredita, porque acreditar é um verbo ligado à fé. Direito não é fé, direito é sistema, é ciência. Quando a gente quer acreditar, e aqueles que querem acreditar, procuram uma igreja, e lá você pode acreditar. E se procurar a Universal do Reino de Deus, leve alguma coisa no bolso, porque lá para acreditar você vai ter que pagar. Vai ter que pagar para acreditar, vai ter que deixar o dízimo lá para acreditar. Se você não deixar o dízimo para acreditar, eles não deixarão você voltar outra vez para dizer que você está acreditando. Certo? Emanuela? Professor, penso que o primeiro passo comece nós questionamos as coisas, né? Os livros que nós lemos, as leituras que o Senhor passar, justamente porque a gente é forçado naquilo que a gente lê, naquilo que, mesmo os professores, por estar numa posição de autoridade, da gente pensar assim, porque o professor está passando é aquilo, eu tenho que pensar daquele jeito, daquela forma. Mas justamente o curso de Direito, como o senhor fala, é feito por nós. Nós que vamos debater, colocar as nossas ideias. É isso que eu penso. Emanuela, só para constatarmos um dado da sua fala. Se vocês não ingressassem agora, haveria a disciplina de linguagem e argumentação jurídica? Eu iria lecionar para quem? Se não tiverem estudantes do P1, professores que lecionam as disciplinas propedêuticas no primeiro semestre, no segundo, como eu, mas também leciono outras dogmáticas, como teoria do processo penal, iríamos lecionar para quem? Então, quem é a autoridade? Quando alguém no direito falar de autoridade com pedantismo para você, Emanuela, você faz assim, ó. Você diz, a questão aqui, como dizia Maurício Antônio Ribeiro Lopes nos anos 90 na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, aqui não é um discurso da autoridade, aqui é a autoridade do discurso. Aqui é o contrário, meu camarada. Aqui é o contrário. Ou seja, como diz o Matuto, aqui a volta é por dentro, como talo de macaxeira, como diz Ariano Suassuna no seu romance. Aqui é dobrado como tapioca. Licença, professor. Como Claro. eu ouço de muitos colegas meus que são do curso de Direito, que muitas vezes questionam, os professores perguntam dentro de sala de aula, e às vezes o professor diz assim, mas quem sabe sou eu, você não tem nenhum conhecimento porque você está perguntando, né? Isso acontece muito dentro dos cursos de Direito, que é, assim, totalmente contraditório, né? Principalmente no curso de Direito. Se fosse um curso de matemática, se fosse um curso, por exemplo, de física, se fosse um curso assim de medicina, mas é um curso de direito, né? Muito bem. Tem uma fila aqui, acho que era Fênelon, depois Mariane. Era isso, se eu não estiver enganado, é isso? Era. Eu só para dizer que eu vim de agronomia e era desse mesmo jeito. Também assim, né? Vocês talvez devem entender desse mesmo jeitinho. Eu sei, e vocês estão aqui para aprender comigo, né? Se quiser, se não quiser. Mas só o que eu queria dizer é que se eu fosse dessa fase de questionar, daí que vem a importância da gente ter educação crítica, né? E como falou Freire, da gente ter, a gente chegar aqui sem ter uma base na educação freiriana, no caso, chegar aqui só sem questionar nada, sem ter esse crítico. É só isso mesmo. Eu não sei como falar muito mais, mas para não me botar em contradição, eu vou parar por aqui. O que será o direito
né? Lembrem-se, vocês, durante esse curso, frequentarão grupos de pesquisa. Durante esse curso, vocês escreverão textos que irão para revistas a serem publicadas. Vocês escreverão textos que irão como forma de capítulo de livros em formato e-book, etc. Vocês participarão de seminários escutando palestrantes e farão perguntas aos palestrantes. Então, obviamente, que o conhecimento que está aqui é e ele precisa ser observado e ele precisa ser colocado em teste para saber se ele ainda tem sentido ou se o paradigma desse conhecimento não já se esgotou e faz muito tempo. E é preciso ele ser retirado do direito para ser colocado um outro saber jurídico no lugar dele. Diga, Mariana. Boa noite, professor. Queria só confirmar uma coisa mesmo, que o senhor tinha dito anteriormente que no direito não existe certo ou errado, não foi isso? Tudo é construção. Porque, para mim, o direito é para defender quem está certo. Não. Eu acredito nisso, porque, não. Por exemplo, no processo, o direito está lá, a pessoa está buscando, por exemplo, ela... como é que eu posso dizer? Por exemplo, alguém na rua me bateu. Isso. Aí eu processo essa pessoa, por exemplo. Aí eu tô lá reivindicando o quê? Meus direitos, não é porque eu tô certa. Eu sofri uma agressão, não é isso? Sim, mas você... Mas aí veio o contexto. O que você fez para a pessoa para ela lhe bater? Calma, Fernanda. Não, pessoal, vocês sairão desse curso como profissionais do direito. Vocês não sairão como pessoas para degladiar sobre direito. Vocês representarão pessoas. Vocês serão ou advogados, ou membros do Ministério Público, ou da magistratura, ou da Polícia Judiciária, da Polícia Civil, da Polícia Federal. E quando tiverem como profissional de direitos, vocês não são a parte. Vocês estão representando alguém. Se esse alguém tem direito ou não tem direito, ele tem direito ou ela à defesa, diz a Constituição do Estado. Isso é o que importa para quem estuda direito. Ou seja, se eu sou um criminalista e chega no meu escritório, alguém diz assim, doutor, estou sendo acusado de homicídio. Não importa se essa pessoa é culpada ou inocente. Eu vou defender essa pessoa. Ela ser culpada ou inocente não tem relevância para o advogado. Por quê? Porque a essa pessoa, a Constituição do Estado garante o direito de defesa. Você estuda direito e se você decidir ser advogado, você vai fazer isso durante décadas da sua vida. Mas sobre isso eu vou falar nas próximas aulas. Diga, Amanda. Basicamente, tudo que o senhor falou era o que eu ia falar também, que essa questão do vou fazer direito só para defender o que é certo para mim, mas o que é certo para você não tem, você tem que garantir o direito do outro, independente de ser certo para você, certo ou errado. Muitas vezes você vai ter que ir contra o seu próprio princípio, mas você tem que garantir o direito da pessoa, porque, querendo ou não, ele se iguala ao Estado como um ser humano e merece seus direitos respeitados, mesmo sendo um criminoso. Exatamente. Porque as pessoas perdem seu juízo, perdem sua razão, mesmo assim elas não precisam perder seus direitos também. Que Veja, não há uma pessoa sequer aqui nessa sala virtual que possa afirmar aqui, Luciano, eu jamais cometerei um crime. Não há uma pessoa aqui nessa sala virtual, dentre os 39 que agora ainda estão aqui, que possa dizer, não, Luciano, eu jamais cometerei um crime. Eu, por exemplo, Luciano, eu devo cometer uns 5 por dia. A questão é que eu ainda não fui autuado pela polícia, né? Mas que eu devo cometer uns de 3 a 5 por dia. E por que isso, Luciano? Porque nós vivemos num país que tem uma legislação com mais de 2.000 crimes catalogados. E você nunca cometeu nenhum? Tem certeza? Num país que tem uma legislação com mais de 2.000 tipos penais, mais de 2.000 delitos catalogados, e você nunca cometeu nenhum deles? Tem certeza? Vou falar igual vocês. Quando chegar a minha vez de... filme em aplicativo não pago. Vou falar com a linguagem de vocês.
Se alguém aqui falar assim, não, Luciano, nunca cometi nenhuma conduta, aí eu vou responder com a linguagem de vocês. Quando chegar a minha vez de mentir, aí vocês me avisam, tá certo? Ninguém está isento de cometer algum crime. Em qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Claro. E vai acontecer. Na natureza humana, a gente ter esses pensamentos, como a gente chama, não ruins, mas da nossa natureza ter isso. Eu estava vendo uma psicóloga falando que esse pensamento de matar, quando ficar com raiva, de pegar um negócio e fazer uma coisa assim, vem do pensamento da gente, nosso instinto natural de defesa. Uma pessoa chega em cima de você fazendo um negócio com você, chega um dado momento em que você pode ter uma reação e você pode cometer um crime. Eu acho que é bem sobre isso. Nem matar necessariamente, pode ter até alguma coisa mais leve, por exemplo, até atropelar algum motoqueiro ou alguma coisa assim, ou assistir filme em coisa pirata, não precisa se matar, qualquer coisa já é crime, assim. Exato. Jogar lixo no Nesse período remoto, os livros, né, digitais estão circulando aí, assim, ninguém está pagando por eles. Jogo do bicho. Aí sim, eu vi valor. Muito bem, pessoal. Por hoje está concluído. Leiam mais uma vez o texto de Israel Lanas sobre o construtivismo. Na próxima aula, reservarei uma parte de mais ou menos 30 minutos para aqueles e aquelas que quiserem expor uma interpretação do texto que leram. E serão premiados. Como dizia Maurício Antônio Ribeiro Lopes, na Faculdade de Direito Largo de São Francisco, todo esforço merece ser recompensado. Boa noite a todas e todos. Boa noite, professor. Boa noite, até a próxima. Boa noite, professor.